Olá, estou aqui para apresentar um novo canal de entrevistas da CIA, Conexão com o Futuro, um novo meio e um novo formato digital de produzir conteúdo. Vamos falar sobre empreendedorismo, saúde, educação, economia, sustentabilidade, enfim. A ideia é trazer entrevistados e personalidades que possam contribuir para o nosso dia a dia, na tomada de decisões e para tornar o nosso tempo mais produtivo. Iniciaremos pelo Facebook e LinkedIn e já tem data de estreia. Você poderá participar com perguntas, deixando opiniões ou sugerindo temas. Conexão com o Futuro será um espaço para trocar ideias, compartilhar informações, gerar resultados e conectar pessoas e suas histórias. Fique ligado nas redes sociais da CIA para não perder as edições do Conexão com o Futuro. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos estreando hoje um novo canal de entrevistas da CIA, Conexão com o Futuro. Um novo meio, um novo formato digital de produzir conteúdo. Hoje vamos entrevistar um médico, mas antes de entrevistar o médico, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para homenagear também todos os professores do nosso Brasil. Duas profissões que são base para o desenvolvimento de uma sociedade. Parabéns aos nossos mestres. Bom, agora eu vou contar um pouquinho do nosso canal. Ele será um espaço onde nós iremos falar sobre empreendedorismo, educação, finanças, saúde, economia, sustentabilidade, mostrar histórias de empresas e de profissionais que possam contribuir para o nosso dia a dia com histórias inspiradoras. Para a nossa estreia, o nosso convidado da noite é o Dr. Aguinaldo Piscopo, médico, cardiologista e intensivista, dedicado ao atendimento e treinamento de emergências com ênfase à ressuscitação cardiopulmonar. Além de um expoente profissional da saúde, atuando na linha de frente contra a Covid-19, com experiência em grandes hospitais e por dentro das últimas pesquisas e atualizações dessa pandemia, que já podemos dizer hoje que divide o mundo em antes e depois do coronavírus. A ideia é que o nosso bate-papo seja interativo, vocês podem participar, fazendo perguntas, deixando seus comentários. Nós estamos ao vivo na página do Facebook da CIA Araras e temos grandes parceiros nessa empreitada junto com a gente. O Beto Ribeiro, repórter, e o Notícias de Araras também transmite essa live ao vivo. Boa noite, doutor Aguinaldo, com muita satisfação que estamos estreando esse canal com a tua presença, é uma honra para a CIA, agradecemos esse tempo que o senhor vai dedicar aí para o nosso público e para compartilhar um pouco desse conhecimento. Por favor, se apresente, doutor Aguinaldo, você ainda precisa se apresentar, né? Oi, Patrícia, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando, obrigado à CIA pelo convite, é uma honra poder estrear esse canal tão importante, né, esse jeito novo da gente se comunicar, né? A pandemia trouxe, né, as lives, as aulas online, que nós estamos praticamente todos os dias falando pela internet. Para você ter uma ideia, essa semana eu já dei aula no Rio Grande do Sul, já dei aula em Santa Catarina, ou seja, estamos aí todos os dias compartilhando conhecimento e também recebendo conhecimento, né? A nossa vida como médico, sempre uma troca de experiências. E a pandemia trouxe, né, uma mudança de comportamento que, infelizmente, né, foi desencadeado aí por um vírus, né, um vírus que inicialmente parecia ser um vírus tão pequeno, né, com pouca letalidade, mas que ele encontrou um caminho, né, e principalmente porque nós ele é novo, né, então nós somos totalmente virgens de imunidade, e aí ele fez essa verdadeira devastação, né? Ou seja, proliferação mundial. Ninguém imaginava, né? Lá no ano 2019, por isso que o nome Covid-19 começou na China, né? Cidade de Wuhan, e lá começou os primeiros casos, e de lá ele se alastrou rapidamente. É interessante que, para a gente, não é muita novidade esse tipo de comportamento de pandemia em relação à teoria.
eu tive a oportunidade, eu participo de um board de vacinas para a gripe, de uma empresa, e nós vinhamos treinando para uma vacina que ainda vai ser lançada para influenza, e dentro dessas aulas nós tínhamos o comportamento do vírus da gripe. E o vírus da gripe, ele se comporta, ele começa normalmente lá na China mesmo. Uma curiosidade, né? O primeiro a ficar gripado, né, na China são os patos selvagens, né? Os patos selvagens migram, né, para as áreas urbanas, contaminam as galinhas, as aves, né, domésticas, que passam para a população, né, chinesa, humanos, né, que é o H1N1. E aí depois, no Ano Novo Chinês, normalmente quando eles viajam, milhões, né, de chineses acabam viajando, e aí Europa, Estados Unidos, principalmente, e aí começa lá do norte, do hemisfério norte, até chegar aqui na nossa sazonalidade que acaba tendo. E o coronavírus ganhou a cena. Na verdade, nós estávamos esperando uma pandemia de H1N1, e aí o que aconteceu? O coronavírus, que é um vírus natural que tem ali a coisa do morcego, as pessoas entenderem, realmente veio do morcego, não é vírus de laboratório, não é geneticamente alterado, e só que ele precisa de um hospedeiro intermediário. E esse hospedeiro intermediário, ou é a civeta, que é uma raposinha, ou o pangolim, que é um tatuzinho, e os chineses acabam se alimentando desses animais lá. E aí, nesse local onde existe o comércio desses animais, houve essa contaminação. O vírus, ele tem tropismo respiratório, né? E aí a gente começou a conhecer algumas coisas. Ele faz uma síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS-CoV, né? E aí, o que aconteceu? Parece que nos estudos perceberam que isso começou num restaurante, através do aerosol, e aí, como todo mundo é virgem de imunidade, esse vírus começou a se alastrar de uma forma muito rápida. Os chineses, por terem eles têm uma grande vivência de doenças virais lá na China. Por isso que eles se organizaram rápido, fecharam, e por ser um país comunista, não tem muito eu tenho direito de nada. Eles fecharam tudo. Pra você ter ideia, os médicos não foram para casa durante toda a pandemia, as enfermeiras. Ficaram em hotel. Foi tudo fechado, as pessoas recebiam comida em casa, ninguém trabalhou, e aquele local foi isolado literalmente. Só que, nesse período, o que aconteceu? Alguns chineses já tinham viajado. E aí, você pode perceber, né, que foi Milão que começou, né, os primeiros casos, né? E aí nós tivemos o caso de uma pessoa, né, que era um alemão que estava lá em Milão, e ele visitou 5 pronto-socorros, sintoma. E cada sala de espera, se tivesse lá 5 pessoas, o R0 desse vírus, ou seja, a taxa de transmissibilidade é muito alta. Uma pessoa transmite para 3 a 6 pessoas no começo da pandemia. E aí você vai fazendo a conta. E aí você viu que chegou lá nos Estados Unidos, Nova York, que tem um grande fluxo, né, da Ásia também, aí não colocando culpa e sim explicando o que aconteceu. E aí nós tivemos o problema, né, começando em Nova York, depois indo para as outras cidades, Inglaterra, né, o Reino Unido, Itália, né, Milão, naquela região bem próximo aos aeroportos, sempre começou perto dos aeroportos, você pode perceber isso. E aí São Paulo, capital, né, em fevereiro, e aí começa depois migrar para o país todo e não tem como conter. Então, não tem nada de exagero, é um vírus realmente perigoso. Para quem? Principalmente para quem tem fatores de risco, quem é idoso, quem tem hipertensão, quem é diabético, quem está tratando de doença grave, quem tem asma brônquica, doença do pulmão crônica, DPOC, e não é menos grave em pessoas que não têm doença, mas ela, por exemplo, nós temos pacientes que não tinham nenhum desse tipo de doença, mas apresentaram uma resposta imunológica, principalmente se nós podemos considerar que obesidade não é doença, mas obesidade é um fator de risco muito importante, e as pessoas acabaram tendo evoluções muito ruins. Então, nós tivemos o pico aqui no Brasil no mês de maio, né? E aqui em Arara nós também tivemos acompanhando. Depois a doença interiorizou, né?
Foi muito interessante. Ela pegou a Anhanguera, pegou a Bandeirantes, pegou o Washington Luiz, né? E a Baixada Santista, e a gente teve todo esse comportamento da doença. E para ter números atuais, né? Só para eu levantei agora, nós temos aí um número de. Temos em Araras confirmados 4.462 casos, tá? 23.006 notificações, com 18.526 casos descartados. Eu fiz uma conta aqui, basicamente, a gente tem uma média dos que foram confirmados e que estão sendo testados por volta de 12% a 15%. Então, acredito que na cidade de Araras, né, nós devemos ter, se a gente testar a população inteira, por volta de 20 mil pessoas já tiveram contato com o Covid, já tem algum contato. E, infelizmente, nós tivemos aí 73 óbitos confirmados pela essa doença, né, que, infelizmente, levou muita gente embora no mundo, e nós aqui na cidade também tivemos, infelizmente, essas perdas. É uma doença que tem um comportamento totalmente individual e, com todos os esforços, a gente ainda perdeu muita gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Araras, no próprio comitê da pandemia, na Santa Casa, como responsável pelo pronto-socorro, e em São Paulo eu fui voluntário, né, no Hospital Escolas Clínicas de São Paulo, trabalhei na UTI Covid com uma professora Rô, que é uma professora que esteve em Wuhan, aprendi muito lá, e pelo Estado, e fiz parte e faço ainda parte do plano de contingência do Hospital Albert Einstein em São Paulo, e trabalhei na UTI Covid mesmo. Então, foi uma oportunidade de eu ir a São Paulo, me reciclar e aprender junto com meus colegas de alta expertise, para a gente trazer para Araras aqui o que a gente podia trazer de melhor para a cidade aqui. Então, foi essa a história inicial da pandemia. Muito bom. Eu quero aproveitar a sua deixa, quando você falou dos números e dessa expectativa da gente ter esse percentual da população. Hoje nós estamos ouvindo falar, então, dessa imunidade coletiva. É isso? É quantos mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes, menos vírus circulando. A base desse cálculo é essa que a gente pode afirmar dessa imunidade? Nós estamos perto dela ou ainda estamos longe de poder afirmar essa imunidade coletiva? Olha, essa imunidade coletiva, ou imunidade por rebanho, né, ela é bem conhecida pela gente por questão da dengue, né? Quando você tem aquela... se você lembrar os anos que nós tivemos aquele número enorme de dengue, passa o ano seguinte, tem pouca dengue, né? Então, tem 1 ano de dengue, 3 anos sem dengue. Será que a população aprendeu a arrumar a casa, tirar o entulho? Não, não é. É que as pessoas ficaram doentes e aí o mosquito pica e aí não encontra a pessoa suscetível. Então, na verdade, é isso. Aí, para o Covid, tem alguns números que nós não sabemos exatamente qual é a imunidade de rebanho que a gente tem. Naturalmente, ou seja, se a gente acreditar que 15% da população de Araras já teve Covid, né, é baixo. Os números de imunização de rebanho, acredita-se em 40%. Né? 40%. Tá? E aí você começa a fazer assim, nós não temos vacina para todo mundo, né? Mas quando começar a vacinar, e primeiro vacina sempre os de maior risco, então vai começar a vacinar primeiro os profissionais de saúde, né, que está determinado, depois as pessoas idosas, com comorbidades, igual faz na gripe. Sim. E aí vai fazendo até a gente ter vacina para todo mundo. E aí, você, quando conseguir um percentual da população vacinada, e talvez esse número seja 40%, a tendência é a gente reduzir bastante o número de pessoas infectadas. E aí, Patrícia, a gente já pensa alguma coisa assim. Por que será que diminuiu o número de Covid na cidade? Né? Será que as pessoas estão fazendo certinho? É uma pergunta que está suscitando todos aqui. Na verdade, você percebe que não, né? Quando a gente passa aí nos bares, passa aí no pessoal, tá, né? A flexibilização virou liberação. Muita gente não acredita no vírus, tudo mais. Tem aí várias polêmicas, né? O próprio presidente americano falando, né, que era uma gripinha, o nosso também copiou, né? Foi na onda, né? Mas, e aí o pessoal fica assim. Só que quem está na linha de frente, quem está trabalhando, quem vê a pessoa, né, chegar lá
com falta de ar, piorar na nossa cara, e a gente fazendo tudo que está escrito, né? Sem fazer loucura, sem fazer desespero, e você perde um paciente, às vezes jovem, você vê que não é uma gripinha, é uma doença que pode agravar mesmo. Então, eu tenho 30 anos de formato, eu me formei no Hospital das Clínicas, me formei na Universidade Sul-Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas de São Paulo, no HC. Eu fiz cardiologia no Dante Pazanese, né? Eu estou acabando agora, né? Estou na reta final do meu doutorado. E eu sempre fui um médico de linha de frente. Eu sempre trabalhei em pronto-socorro, em UTI, em resgate, trabalhei no AG em São Paulo, saí agora, tem um mês que eu deixei minha função lá em São Paulo. E eu nunca vi nada igual. Realmente, é um momento que nossa geração, como médico e também como ser humano, nunca ninguém viu tamanho mudança no mundo. Suspenderam as Olimpíadas, né? Fecharam os comércios, né? O carnaval foi adiado, né? Olha que loucura, né? No Brasil vai adiar o carnaval, né? Tudo isso, né? Os estádios fechados, tudo isso. Então, tem muita teoria da conspiração, né? Tem muita gente que fica falando, mas não é. É uma doença realmente muito, muito, muito traiçoeira. Ela é uma doença que a gente, quem não pegou ainda, vai falar assim, não vou pegar mais. Não é isso. Eu estou com a minha colega, que é meu braço direito no pronto-socorro, que é a doutora Tamires, ela estava afastada e ela pegou agora. E ela ficou na linha de frente o tempo todo com a gente. Eu ainda não tive. Não sei se eu vou ter. E quando eu vou ter. Então, esse recado que as pessoas precisam entender. Que não é porque você não teve, que você não vai ter. E agora o pior. Não é porque você teve, que você não pode ter de novo. Também. Novas descobertas apontam isso também, né? Inclusive, nós tivemos o primeiro caso relatado de morte na Holanda, né, de ontem para hoje, de um paciente com reinfecção. Então, não é terrorismo, eu não sou médico de aterrorizar, né, mas a gente tem aí um futuro ainda muito incerto. Estava fazendo agora recentemente programação do ano que vem, em relação a eventos, congressos. Setembro do ano que vem ainda não é considerado seguro para grandes eventos. Então, puxa, esse número eu não sabia, não. Setembro. Então, a gente ficou ainda... A gente sabe que a vacina ela leva também 2 anos para ela ser realmente comprovada a eficácia, né? Mas para você ter uma segurança, uma base segura das vacinas, que a gente pode até já entrar nessa pergunta. Nós temos aí 4 vacinas prováveis aí para que tem demonstrado uma certa eficiência devido aos testes. Já vi que são mais de 160 pesquisas no mundo para tentar desenvolver essa vacina. E dessas 4, qual que o doutor aí acha que tem maior possibilidade de eficácia? Qual que você está apostando? Como que você vê essa aposta na vacina? Se eu der essa dica aqui... Se eu der essa dica aqui na CIA, o pessoal já vai pôr dinheiro na bolsa amanhã na empresa da vacina. Todas as vacinas que estão sendo testadas, né, de forma séria, não são só 4, tem mais de 10 vacinas. Tá? Tem vacinas que ainda não estão na fase 3. A vacina que eu mais acredito, que eu não vou falar por questão ética, ela ainda não está na fase 3. As vacinas que estão fazendo... muita correria, né? A gente fica preocupado em relação à segurança, mas o que eu acredito é que os cientistas têm muita tecnologia em relação à vacina. Tem gente muito boa, muito séria, todos os cientistas, os melhores do mundo, estão fazendo isso, né? E a gente tem que acreditar. Agora, o problema não é só segurança, Patrícia. Nós temos um outro problema. Saber quantos por cento da população vai se imunizar após tomar a vacina. Você sabe quantos por cento das pessoas que tomam vacina para gripe se imunizam? Só 50%, metade. Metade das pessoas, os idosos, um pouquinho menos às vezes. Eu vi um índice muito abaixo do próprio sarampo, né? Isso. Esse índice foi muito baixo. Os idosos que vacinam, eles imunizam de 45% a 65%, não é 100%.
Aí vem tal da imunidade por rebanho. Aí é importante. Nós, depois que ficamos um pouquinho mais velhos, a gente fica incompetente do ponto de vista imunológico. O nome é grande, chama imunossenescência. É um nome meio complicado para falar. Mas, assim, é uma incompetência imunológica. O que quer dizer? Eu te vacino, mas o seu anticorpo não é criado, porque o antígeno que você foi apresentado, o seu organismo não entendeu que aquilo é um corpo e você não vira vacina. Por isso que tem muito idoso que fala assim, eu tomei vacina da gripe, peguei gripe. Não, o vírus é morto, né, da gripe. Mas a pessoa pode. Agora, existe complicação da vacina da gripe? Existe. Tem gente que tem alterações neurológicas, tem gente que tem alterações que acabam, uma doença chamada Guillain-Barré, que pode acontecer, mas é raro, porque você imuniza muita gente. Então, agora, recentemente, a Janssen foi suspenso os testes porque teve um problema com o paciente. E aí, como está muito na mídia, as pessoas... mas todo medicamento, quando a gente está pesquisando, é assim. Então, aí eu acredito que vai ser retomado. Se tiver algum problema grave, vai ser suspenso. Essa é a pesquisa séria. Agora, às vezes a gente fica muito preocupado, né, com países comunistas, né, como acontece aí na Rússia, né, a vacina Sputnik, que... Você sabe? Se eu puder escolher, eu prefiro esperar a vacina que tenha aqui alguma segurança maior. Então, a vacina da cachumba demorou 5 anos para ser desenvolvida. 5 anos. E aí, a gente sabe, durante a pandemia, isso acelerou, logicamente, mas a gente tem que ter. Agora, esperança a gente tem. Dezembro deve ter já vacina para os profissionais de saúde. E pode ser que comece a vacinar em larga escala, aí chama fase 4, tá? E interrompa. Na medicina é muito comum isso. Lança um remédio, passou da fase 3, começa o remédio, e aí para o remédio, porque quando começou a usar em larga escala, começou a morrer gente. Começou a aparecer os reagentes. Isso. Então, não é incomum. Logicamente que a gente vai ter que acelerar, porque... agora, o que é importante já de antemão? Eu já vi muita gente já falando assim, eu acho que eu não vou vacinar. É melhor pegar a gripinha do que vacinar e ter um problema. Não, isso não é verdade. Nós já sabemos, né? Quanta gente aí, o sarampo que voltou, a poliomielite, que questão cultural em alguns países árabes tem surtos por questão cultural, dizendo que os meninos não poderiam tomar vacina por questão que diminuiria a virilidade dos meninos, parar de aplicar, e outras coisas mais que essas fake news têm atrapalhado muito a ciência e atrapalhou até a pandemia, né? Acho que deu mais trabalho para a gente na medicina, foi fake news. Ivermectina que sara, e cloroquina que não sei o quê, e gente falando... gente que nunca leu um livro de imunologia dando pesquisa. Estou falando de médico, não estou falando só de curioso. Dando opinião em coisa que não tem nada a ver. Então, isso deixou a gente muito preocupado e o que nós estamos fazendo aqui, que é uma live, né? Vamos pensar, uma live do bem, teve muita gente se promovendo e usando isso aí para deixar as pessoas mais loucas aí. Todo mundo... Lógico que você fala aqui, se você falar para mim, estou aqui com um copo de água na mão, a água que o doutor Aguinaldo está tomando é a água que cura, que não pega Covid, porque ele não pegou ainda. Se isso viralizar, todo mundo vai querer tomar essa água. E aí, o que aconteceu com a ivermectina e tudo mais, com algumas verdades que acabaram tendo essa proliferação e acabou dando tanto trabalho para a gente. Eu imagino, a desinformação, ela causa mais trabalho mesmo, porque você, além de educar, você tem que corrigir aquilo que foi informado errado, né? Então, é preocupante a fake news. A gente está no movimento aqui também dos meios de comunicação para difundir isso. Procure órgãos oficiais, né? Vá se informar em fonte segura, não repasse informação que você não sabe de onde veio. E é uma prática que devia ser bem já aceita pela população, né, doutor? Porque a gente vê o estrago que ela tem feito. Olha, a fake news na medicina é complicadíssimo. Toda hora tem gente inventando alguma coisa e aí sem fundamento e começa a inventar cada coisa que a gente que já tem um tempo de formado fica vendo que não tem como, né? Então, vou falar um pouquinho da ivermectina, né?
Isso, eu ia te perguntar, faz parte aqui da pauta, porque o pessoal fala muito sobre ela, né? A ivermectina é um medicamento utilizado para verminose, né? Que tem embancada uma atividade contra um vírus, o RNA vírus, e aí, isso embancado, ou seja, no laboratório, mas não tem nenhum estudo. E aí o que aconteceu? Teve uma hipótese em relação a isso. E aí foram ver que lá na Etiópia, quem tomou... na Etiópia, eles têm uma doença endêmica lá, que é uma filariose, e eles fazem o tratamento com a ivermectina de 6 em 6 meses. E começaram a ver que essas pessoas não tinham Covid. Né? Isso é uma observação. Aí eu tive cuidado de fazer uma pesquisa. Aí eu fui lá e vi qual que é a taxa, primeiro, a média de idade da Etiópia. Tá? Somente 2,5 milhões das pessoas, né? Eu não lembro os números de cor, mas por volta disso, chegam a 65 anos de idade. Tá? Então, a média de idade lá, de morte, é por volta de 55 anos, a média. Então, nós temos poucos idosos. Se você for o cluster, né, se você avaliar isso. Aí, obesidade. Somente 2,5% da população da Etiópia tem obesidade. Porque é um país pobre, tem pouco obeso, porque tem. Você vai nos Estados Unidos, 54% da população é obesa, ou sobrepeso. Brasil, 32% obeso, 56% sobrepeso. E aí, quais são os fatores de risco? Hipertensão, diabetes, idade avançada, obesidade. Então, são populações totalmente diferentes. Não tem como você comparar o uso de ivermectina nos países que têm esse fator de risco, da população, com a população da Etiópia. Então, aí começou toda essa história. Eu não sou contra quem acredita e prescreve. Tem vários colegas meus que prescrevem, tomaram. Eu sou contra quem defende sem fundamento. Tá? Então, que nem religião, todo mundo tem a sua. Agora, você não vai querer defender a sua religião contra a do outro. Se você acredita, você pratica e acredita. Então, eu acho que ivermectina é meio igual religião, tem que ter fé. Se o cara toma com fé, talvez funcionou, mas não conseguimos provar que ela funcionou. Cloroquina. Nós já temos respostas para a cloroquina dentro do hospital para os pacientes internados. Ela não melhorou e a gente não prescreve mais. Já prescreveu aqui, mas já foi abandonada. E tem um estudo que a gente não tem resposta, e nós fazemos parte desse estudo aqui em Araras, na Santa Casa, eu sou pesquisador, um estudo chamado Coalizão, que a gente não tem a resposta ainda. Já temos quase 900 pacientes randomizados. Um grupo toma placebo, o outro grupo toma cloroquina. Só que é um trabalho sério, cego, ou seja, a gente não sabe o que o paciente toma, isso tem consentimento informado, o paciente sabe do que ele corre risco se for cloroquina, qual o risco que ele corre, e a gente vigia tudo isso. E acredito que mais 2 meses, ou um pouco menos, nós vamos ter isso publicado em uma revista de alto impacto. Isso tem hospitais. Esse estudo chama Coalizão, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, hospitais do Brasil inteiro, e a gente tem muita honra de estar nesse estudo aqui com a Santa Casa de Araras. Que referência, muito boa. Aliás, aproveitando também essa deixa, nós percebemos que o nosso sistema único de saúde surpreendeu nessa pandemia, né, doutor? Principalmente a saúde pública de Araras, uma referência. Eu acredito que ela estava muito bem preparada, os médicos saindo aí um estudo disso. Então, conta para nós como que está o sistema hoje. O senhor pode estar na linha de frente e pode falar que nós estamos realmente preparados para cuidar, para tratar os pacientes do coronavírus, né? Então, foi muito interessante como começou, né? Quando a gente começou a ouvir as notícias que estavam ocorrendo na China, coincidiu, e aí eu já venho agradecer em nome do Lubiagio, né? Que a gente já estava fazendo uma campanha, inclusive com palestra e tudo mais, para arrecadar fundos, para ajudar o pronto-socorro da Santa Casa. E a gente teve muito sucesso em relação a isso. Isso antes da pandemia. Eu fiz uma palestra para empresários e eu falei assim, eu nem sabia que ia ter pandemia. Gente, se um dia acontecer alguma coisa, o hospital de referência para a população é a Santa Casa de Araras. Nós temos que equipar a Santa Casa.
Parecia que eu estava adivinhando. Isso eu falei um ano atrás, em maio do ano passado, né? E aí o que aconteceu? Nós conseguimos arrecadar fundos e, quando houve a pandemia, isso sensibilizou mais e nós conseguimos, e aí eu falo a palavra no plural, conseguimos, tá? Porque todo mundo ajudou, comunidade, empresários, o pessoal nos ajudou. Inclusive, nós tivemos doação do Tribunal de Justiça do Trabalho, tá? Também um valor significativo, com verbas específicas para comprar equipamentos e não pagar pessoas. Essa que eu estou falando. E nós arrecadamos quase, ou por volta de 3 milhões de reais. Com isso, nós tivemos respiradores, equipamentos como gasometria, que é uma coisa tecnicamente que poucos hospitais têm, laringoscópios especiais para entubar o paciente com menor risco. As alas da Santa Casa foram adaptadas. Não faltou EPI para nenhum profissional de saúde, equipamento de proteção, tanto que nós não tivemos, na nossa linha de frente, especificamente, a Santa Casa de Araras, no qual eu coordeno, nós não tivemos nenhum profissional de saúde do nosso time, né, internado em terapia intensiva ou entubado, tá? Nós tivemos nenhuma morte do nosso time. Isso orgulha muito, porque quando começou tudo isso, nós começamos, além de comprar os equipamentos, aí o Dr. Helder Camargo Preto, que é o diretor técnico, todo o time que está lá, infectologista, não vou enumerar aqui. Eu participei junto e fui um dos coordenadores. Mas todo mundo trabalhou no sentido de treinar. Nós fizemos treinamentos, Patrícia, muito interessantes. Eu sou diretor sem treinamento de emergência há 25 anos que eu trabalho com simulação de emergência. O que eu fiz? Nós colocamos um manequim na maca, fiz o médico entubar o manequim com face shield, com a máscara. A médica, na primeira intubação, passou mal de calor, né? Ela colocava a mão no rosto, mas era boneco. Aí nós entramos com o boneco no elevador, junto com o respirador. Não fechava a porta, então não podia ser aquela maca. E aí a gente levou para terapia intensiva, e aí foi comunicação com rádio e tudo mais. Aí vimos que não ia dar certo no primeiro lugar, passamos para o segundo, mas tudo com manequim. Então, todo esse treinamento, aí fomos à secretaria junto, fizemos as tendas, tivemos a ideia junto, e foi acolhida a ideia de fazer as tendas, a Unimed meio junto, fez lá o time, treinamos a mesma coisa na Unimed. E aí, os médicos arregaçaram a manga, e não é só médico na linha de frente, tá? É fisioterapeuta, técnico de enfermagem, auxiliar, recepcionista, os agentes de segurança, o pessoal da limpeza, da higienização, corre altíssimo risco, o pessoal de tomografia. E aí o que aconteceu? Funcionou o protocolo. Então a gente conseguiu, uma forma, a gente coordenou sim o pronto-socorro da Santa Casa, toda a tomografia que chegava, olhava, determinava o fluxo, vai para UTI, não vai para UTI, o médico da terapia intensiva recebendo o caso, depois a semi-intensiva, os leitos de campanha que foram dentro da Santa Casa. Então, tudo isso fez com que nenhum ararense, tá, precisasse ser transferido por falta de vaga. Tá? Não ficasse sem atendimento. Né? Quem foi transferido foi por opção do médico ou do próprio paciente, que tem direito. Tem gente que quis ir para o hospital no Einstein, tem gente que quis ir para o Hospital das Clínicas, e a gente coordenou isso, e não tem demérito nenhum, e ninguém ficou... E aí é o seguinte, o que a gente tem? Que parabenizar todo mundo que trabalhou, tá? Quando a gente fala, eu sempre falei, né, a palavra não tem primeira pessoa, não tem eu, né? Somos nós, e a comunidade, e todo mundo. A imprensa nos ajudou muito, todo mundo trabalhou, e a gente tem orgulho de dizer que nós tivemos uma letalidade baixa, a gente queria que não morresse ninguém, tá? Mas tudo que foi feito aqui foi feito baseado em literatura médica, equilíbrio, parte científica, e a Santa Casa, além de tudo que eu vou falar da Santa Casa, vai ficar um legado de equipamentos importantes, com mais de 12 respiradores adquiridos. E isso, só para as pessoas entenderem, cada respirador custa por volta de 65 a 70 mil reais. E outra coisa importante, Patrícia, para todo mundo que está escutando, tudo foi comprado de forma transparente, com preço de mercado. Nós resistimos àquelas pressões
aquelas pressões que as pessoas, né? Ligações de tem um respirador aqui, se quiser tanto, eu compro. A gente resistiu. Muitas vezes mais caro, muitas vezes, né? A todas as pressões, e só tenho a agradecer todo mundo que colocou sua vida em próprio risco para ajudar, e a gente está muito contente no sentido que a gente conseguiu cumprir essa primeira fase da missão. Tá? Sim, e aí, todos, né, a gente tem que falar, sim, que a prefeitura teve o papel dela, o secretário de saúde, que é o Itacil Zurita, e todo mundo que coordenou, o pessoal da vigilância fez um trabalho muito legal, vigilância epidemiológica, e a engrenagem funcionou. Todo mundo conversou, teve muito ruído, teve noite sem dormir, né? Mas a gente conseguiu. Está conseguindo. Isso nos surpreendeu muito também, porque no primeiro impacto da pandemia, quando também, né, fomos impactados por aquela notícia e isolamento, uma das formas que eu achei muito válida e foi com muito orgulho a gente participou desse processo, foi quando a CIA já abraçava antecipadamente a causa da Santa Casa, mas a CIA abraçou mais uma vez lançando a campanha, né? Porque acho que num momento como esse, a melhor forma que você tem é de ajudar. E a gente percebeu que foi ajudando que a gente conseguiu aí ter esse feito, porque foi um feito colaborativo, né? Hoje nós estamos falando de um mundo mais colaborativo, né, doutor? De um mundo mais cooperativo. E isso também vai fazer pauta, é um tema da nossa pauta aí, que seria até mais para o final, mas já aproveitando também, a gente sabe que essas ações vieram para transformar, muitas vezes, um próprio percurso de uma pandemia para um novo rumo, né? Tanto na saúde como na educação. Então, nós estamos falando de um novo normal que ele pode aí mostrar como que a força de uma sociedade é capaz de transformar isso, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Israel, tá? Alguns anos atrás, que chamava Gerenciamento de Catástrofe. Tá? Então, eu fui a Israel, fui com um grupo de médicos e bombeiros em Tel Aviv, e eu fiz esse curso, e lá, o que chamava a atenção, de imediato, o povo israelense, ele tem um senso de comunidade muito diferente do Brasil. O problema do seu irmão da pessoa, do seu vizinho, é seu problema também. Então, vou dar um exemplo. Lá, as pessoas servem ao exército com 16 anos. E uma menina de 16 anos, e mulher serve ao exército também, ela anda com fuzil. Com uma arma letal. E depois que ela serve, ela continua andando armada. Né? E aí eu perguntei para o meu motorista, que estava armado, inclusive. Eu falei, e as pessoas não se matam no trânsito? Ele falou assim, se o senhor estiver armado, né, e o seu irmão brigar com o senhor, o que o senhor vai fazer? O senhor vai matar ele? Não, o senhor põe a arma e se sair, né, na via de fato, dá uns tapas na orelha do irmão, puxa o cabelo, como quase todo mundo tem irmão, já fez, mas ninguém mata o seu irmão. Então, nós somos irmãos, ninguém mata. Isso aqui é para a gente se proteger a população. E esse sentimento é o que a gente quer resgatar. As pessoas têm que entender, e eu tenho falado muito isso, da empatia. Ou seja, como que você gostaria de ser atendido? E para isso você precisa ter condições. Se alguém sofreu um acidente, vamos pensar um choque elétrico aí na sua casa, escorregar da escada, se você tiver um infarto, se a pessoa tiver Covid e for socorrida em Araras, vai ser socorrida por um resgate competente. Nós temos 4 ambulâncias, ou seja, um resgate do bombeiro, 3 SAMUs, sendo que um tem médico, né, avançado. E se você vê proporcional à cidade de São Paulo, você tem quase 10 vezes mais chance de sobreviver do que ter um infarto em São Paulo. Então, quando a gente fez isso lá atrás, em 2001, as pessoas achavam que a gente era louco. Quando a gente montou a UTI, e eu tive a oportunidade de vir para Araras para montar a UTI, em 96, que o Caio Assunção me chamou, Antônio Caio Assunção, nós damos 10 leitos, as pessoas achavam que a gente era louco. E hoje a gente vê que é um trabalho que começou lá atrás. O primeiro aparelho de gasometria, a primeira bomba de infusão, a primeira ambulância, o desfibrilador do SAMU, agora um pronto-socorro com uma sala de emergência que não falta nada, tem tudo que tem num bom hospital. Se você tem uma ideia, nós temos ultrassom na sala de emergência.
Nossa! Semana passada, teve um trabalho, só 0,01% das salas de emergência no Brasil tem ultrassom. 0,01%. Foi um aluno da pós-graduação que me trouxe esse número. Então, nós temos muito orgulho de ter uma estrutura. Logicamente, nós não somos perfeitos, treinamento vai ser contínuo, e a população tem que continuar com esse sentimento de tentar ajudar o hospital da comunidade. É isso que a gente quer. E não morre só de Covid. A gente tem acidente de trânsito, a gente tem pessoas com infarto, que é uma das principais causas de morte, AVC. Quero trazer para Araras um centro de referência em acidente vascular encefálico, AVC, pelo Ministério da Saúde. Vai trazer dinheiro e melhor assistência, uma referência só de dinheiro para Santa Casa a Mais é R$1 milhão por ano, é bastante dinheiro do SUS. Nós temos muita vontade de melhorar toda a assistência em relação ao câncer, que é a principal causa de morte, dependendo da idade que você estuda. Né, no Outubro Rosa, então câncer de mama com prevenção, câncer de próstata, tirando o câncer de mama e o câncer de próstata, que são os mais comuns nos devidos sexos, o segundo câncer mais comum no nosso meio é o câncer de cólon, que é o câncer de intestino. Então tem que fazer colonoscopia na população, tem que fazer prevenção. Aí não adianta nada só fazer isso, tratar o câncer, tem que prevenir, combater a obesidade, combater a hipertensão, o tabaco, o excesso do álcool. E aí, a parceria com a CIA, a parceria com os clubes de serviço, porque esse problema não é do médico, esse é o problema da comunidade. Então, quando você... Eu lembro que quando eu fiz uma palestra para empresários, eu falei assim, como que vai a sua planilha? Né? Ah, tá ótimo, doutor. Que entra, que sai, o lucro. E a planilha da sua saúde? O que você está economizando? Qual que é a sua margem de segurança? Quanto que você está investindo? E muita gente ficou com cara, né, de assustado. E aí eu pergunto aí, quem tem mais de 50 anos, você já fez colonoscopia? Quem tem mais, sabe a sua glicemia? Você que é mulher, como que está a sua mamografia? Como é que está os seus exames de próstata? A gente atende pacientes com 65 anos que nunca fez exame de próstata. Então, é cultural e a gente precisa resgatar isso. Eu vi, inclusive, ontem, eu vi uma reportagem que o país que investe, né, que são poucos hoje, em prevenção, é 50 vezes mais barato do que o custo do tratamento da doença. Olha o dado, olha o número, é isso mesmo. Para ter uma ideia, vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos tem alguns números muito interessantes. Por exemplo, algumas cidades, né, culturalmente, comiam lá frango frito, olha a coisa assim. Então, eles iam à igreja e comiam frango frito nas cidades aí. Aí, trocaram esse frango frito para o assado e fizeram uma carne magra. E aí, o que aconteceu? Teve uma redução de peso de quase 15% dessa população que eles estudaram. Vou dar um exemplo. Reduziu AVC, reduziu infarto. Vou dar um outro exemplo. Nossos irmãos portugueses, né? Português gosta de comer o quê? Não é bacalhau. Português gosta de comer pão. Eu ia falar pastel. E o pão lá em Portugal, chama cacetinho. Pãozinho. E esse pãozinho, eles reduziram o sal do pão para menos da metade. Sabe o que aconteceu? Reduziu 15% de AVC. Incrível, né? Olha, se você fizer uma campanha aqui, vamos pensar na cidade de Araras. Nós estamos falando, talvez tem gente aí. Mas vamos às periferias da cidade. Tá? Tem estudo, e a gente pode provar isso através de métrica, que nós temos uma população mais obesa na periferia. E isso está relacionado à oferta de alimento, que às vezes as pessoas não têm noção. Então, carne mais gorda, excesso de sal, né, bebida alcoólica. Quando tem um pouco mais de poder aquisitivo, as pessoas, quando passam de um problema, né, às vezes muita gente com fome e tal, passa a ter poder aquisitivo, não tem a oportunidade de escolher. Vou dar um exemplo de uma palestra que eu assisti em Dubai, sobre segurança alimentar. A comida ruim, fast food, ela vicia igual o cigarro e o álcool. Quem come gordura, quem vai ao restaurante da promoção
do meio da semana, que come tantos lanches por tantos reais, vai voltar no fim de semana e vai pagar o dobro. Porque a gordura... E se você ensina seu filho que vai na lanchonete e ganha brinquedinho, e o seu filho te puxa para levar, seu filho vai acostumar a comer gordura. E aí eu dou um exemplo. Por que o japonesinho pequenininho gosta de sashimi e come peixe cru, e depois paga não sei quantos dólares, né? E a gente... Porque a nossa gustação chama memória afetiva, gustação afetiva. Né? Se eu perguntar a você, Patrícia, qual é o prato que te lembra, que te remete à sua mãe, à sua avó, você vai falar algum, né? Então tem o pessoal que fala, pizza do Barsônia, o pastel lá do Saito. Não é o pastel do Saito, não é aquele momento. E aí aquela criança que atribui aquele momento do lanche da tarde, do jantar com a mãe, com o pai, a comida ruim. E as grandes indústrias aprenderam isso. E a gente tem hoje uma pandemia de obesidade, de hipertensão, de diabetes, e aí isso aí vai. Então, uma das coisas para se atacar, com certeza, é prevenção, e saúde começa no prato que a gente come. É verdade. Doutor, está chegando bastante pergunta aqui. Nossa, e nosso tempo também já está quase estourando. Mas vamos lá, Maria Romeu, ela perguntou aqui, quanto tempo de incubação é do coronavírus? Em média, 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. Temos também quanto tempo da Grace, quanto tempo uma pessoa infectada de forma leve será curada da doença? Em média, hoje nós estamos seguindo, se a pessoa não tiver sintoma, por 72 horas, em 10 dias, ela provavelmente já está liberada para voltar à sua atividade. Tá? Isso é uma mudança atual aqui agora de conceito de liberação. Então, 72 horas sem sintomas, né? E aí, no 10º dia, do 8º ao 10º dia, essas pessoas já podem ser liberadas. Mas, do ponto de vista de vigilância, nós estamos mantendo 14 dias. 14 dias. Tem o Márcio Bressani também perguntou por que, o senhor até falou isso no começo, por que a doença causada pelo novo vírus recebeu o nome de Covid-19? 19 por conta do ano? 19 por conta do ano. Se tiver o próximo vírus, vai ser o Covid. Então, eu vi uma live, uma pessoa falando que a pessoa teve o Covid-20 e do lado tinha o Covid-21. Isso não é verdade. Covid-19 é porque é do ano 19. É por isso. Tem a Lígia, também ela está perguntando aqui, segundo alguns especialistas, já afirmam que está havendo uma segunda onda no hemisfério norte. A que se deve? O Brasil corre esse risco, doutor? Corre esse risco, sim, e principalmente o que está ocorrendo nesses locais é que estão no outono, existe mais confinamento e as pessoas começam a ficar mais aglomeradas. Aqui no Brasil, as nossas aglomerações são praticamente aí praia, balada, tudo mais. Isso é ruim também, mas é menos pior do que no clima frio em ambientes fechados, com aquecimento e tudo mais. Isso uma coisa que tem deixado a gente muito preocupado. A segunda onda da gripe espanhola, lá em 1917, matou mais do que a primeira onda. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Temos aqui, doutor, olha, já vou aproveitar a pergunta também da Nalva. Doutor Aguinaldo, todos boa noite. Meu esposo teve Covid há 15 dias e ainda está se recuperando, pois sente fraqueza nas pernas. E o sintoma demora para passar? Aproveitando a pergunta dela, do marido dela, além desses sintomas, já estão sendo descobertos novos sintomas, novas sequelas, inclusive de coágulos e tudo mais, né, doutor? O que você tem para passar para a Nalva a respeito dessas sequelas da Covid? Em média, os pacientes podem ter sintomas até 3 meses. Tá? 3 meses ainda os pacientes que podem ter sintomas como cansaço, diminuição da sensibilidade dos dedos, diminuição ou ausência, né, do olfato e da gustação. Tem pessoas que têm uma sequela de não sentir mais gosto e não sentir mais cheiro. Tá? Sintomas neurológicos, sintomas neurológicos, surdez, alteração da visão, distúrbios de coagulação, aumento do hematócrito, a pessoa fica com o sangue, entre aspas, mais grosso. Tudo isso são sinais, são pós-Covid.
E o principal está relacionado aí ao problema pulmonar, com diminuição da capacidade pulmonar, e um trabalho que foi feito na China, de 100 pacientes que tiveram Covid, 81% tiveram alguma alteração no coração, chamada miocardite. Então, é também muito frequente. Isso é preocupante. O próprio SUS já tem um ambulatório pós-Covid, e nós vamos ter esses pacientes, como tem o diabetes, tem a hipertensão, nós vamos ter os pacientes pós-Covid, e estamos aprendendo bastante. A Ana Baggio aqui está fazendo uma pergunta aqui no chat, está falando aqui, é possível a segunda reinfecção? Sim, é possível, né? Já temos casos relatados, inclusive com morte, né? Foi relatado na Holanda, e, infelizmente, quem teve Covid tem que continuar se protegendo, porque a gente acredita que pode ter, sim, uma segunda infecção, porque você pode ter sido infectado e não ter a imunidade. É essa a diferença que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, são novos tempos e o Covid não vai embora, mesmo com a vacina. Nós vamos continuar com essa doença. Exatamente. Tem a Fernanda Bequim. Caso alguma pessoa da minha casa receba a recomendação médica de fazer quarentena por suspeita de Covid-19, como proteger os demais moradores? Isso aí é uma coisa muito difícil, né? Normalmente, quando você está infectado, já infectou a casa inteira, se você tem convívio, né? Mas aí o jeito certo, né, é isolar essa pessoa. Um banheiro para ele, um quarto para ele, né? E deixar aquela pessoa quietinha lá, comendo. Mas isso, para quem mora numa casa que tem suíte, uma casa que tem, né? Como que você vai fazer isso numa comunidade? É muito difícil. Então, teoria é uma coisa, prática é outra. O que o Japão fez? Não sei se eles alugaram hotéis, quartos de hotéis, as pessoas iam para lá de forma voluntária. Então, ainda nós não estamos nesse nível de, né, nem de condição de fazer tudo isso, mas se isolar o máximo possível, inclusive o sanitário, lavar a mão, usar máscara. Se não deve fazer nada disso, né, de isolar, mas usar a máscara e principalmente tirar quem tem fator de risco maior da casa. Acho que isso é principal. Então, tem um vô, tem uma avó, tem alguém doente, tira o vô e a avó de lá, ou sai a pessoa. Porque se não conseguir isolar, essas pessoas são diabéticas, hipertensas, têm cardiopatia grave, têm mais de 60 anos, têm doença pulmonar crônica, tira o vozinho de lá, tira a avó, manda para casa de alguém. Né? Meu pai e minha mãe, meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 73 anos, estão bem de saúde, meu pai não tem nenhuma comorbidade, minha mãe é hipertensa e gordinha. O que a gente fez? A gente mandou para a praia, não para ficar na praia, no litoral, ficou no apartamento isolado, pelo menos eles abriram a janela, viu o mar, mas eles ficaram lá 3 meses sem ver ninguém, sem ver filho, sem ver ninguém, nem empregada ia, minha mãe fazia as coisas lá. Mas meu pai ia de máscara, era no supermercado e voltava. Então, teve que isolar. A gente fez dessa forma. Então, a estratégia aí é dentro da capacidade e possibilidade de cada um. A Vera está perguntando aqui, né, da questão de pode causar sequelas cardiopulmonares, eu já falou a respeito, ou neurológicas? Neurológicas. Sim. Neurológicas, sim. Eu tenho um enfermeiro, amigo meu, que trabalhou linha de frente comigo, que infelizmente teve Covid e ficou surdo. Tá? Ele está com surdez total de um ouvido e alterações neurológicas, que os médicos ainda não concluíram qual foi o problema. Um caso famoso, infelizmente, né, do repórter, Rodrigo Rodrigues, que teve uma trombose e acabou falecendo, né? Pacientes com AVC e pacientes com alterações aí protrombóticas. O COVID, ele altera a sua coagulação formando coágulos, né? E aí esses coágulos podem entupir o próprio coração, que é infarto, embolia pulmonar. Nós tivemos casos de embolia pulmonar por COVID aqui em Araras. Pode levar o paciente à trombose do seio venoso, que foi que o nosso querido Rodrigo Rodrigues teve, que foi público, né? E as pessoas podem ter. Por isso que o uso de anticoagulante é uma coisa que está sendo feita de rotina nas UTIs. E agora um trabalho científico que nós estamos agora começando aqui em Araras também, um estudo chamado CARE, que vai utilizar um anticoagulante nos pacientes com COVID ou com suspeita de COVID, já na fase ambulatorial. É um estudo, ainda não temos resposta e queremos ter resposta a isso. Então, é mais um estudo que nós estamos participando na Santa Casa de Araras.
Que bom. Tem uma pergunta da Jaqueline aqui também. Esse novo normal, como vem sendo anunciado, como o senhor acredita que deverá ficar na questão da saúde pública? Acho que foi o que você já falou a respeito também, né, em relação a esses avanços. O que mais você pode considerar em relação à nossa saúde pública? Olha, é muito difícil, porque nós temos... A saúde pública, ela teve que dar atenção total ao Covid. Não só a saúde pública, como a privada também. E aí parou tudo. Então, cirurgias eletivas foram interrompidas, exames diagnósticos, pacientes que estavam aguardando cirurgia de joelho, vesícula, de hérnia, prevenção de câncer, colonoscopia, endoscopia. Então, parou praticamente tudo. E agora existe um represamento de tudo isso. Catarata, tudo mais. Então, isso vai ter que ter mutirões para ser feito, vai ter que unir forças, sempre cuidando dos que mais têm risco. Então, cirurgia cardíaca, que tem gente que pode morrer por isso, doentes de marca-passo, pessoas que estão acamadas, até chegar nas pessoas que... Aí, lógico, para quem está com dor no joelho é tão importante para aquela pessoa que está com angina. Mas só que a pessoa não morre de dor no joelho e pode morrer de infarto. Então, para quem está sentindo, lógico que o problema é importante igual. E a gente sabe disso. Mas o gestor vai ter que colocar isso e ver como que vai tratar primeiro os mais graves, de maior risco, até chegar nas pessoas que também precisam melhorar a qualidade de vida. Então, vai ser um grande desafio, não só na saúde, como na economia, como no comércio, e tudo que a gente está vivendo nessa era nova aí, da pandemia, né, Covid, que ainda nós estamos na pandemia. E acreditamos que isso ainda, 2021, nós vamos ter que ainda nos adaptar. 2022, talvez, né, a gente vai ter aí um novo normal, mas durante o ano ainda a gente vai ter muito... Vai ser um processo de adaptação, né, doutor? Inclusive, o que se mostrou muito foi, eu acho que a questão sanitária, ela se mostrou muito frágil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu acho que alguns protocolos sanitários aí, mesmo pós-pandemia, né, doutor, devem ser mantidos. O senhor vê isso? E quais que o senhor acha? E assim, como o senhor falou, é importante ressaltar, é uma das razões pela qual nós estamos fazendo essa live aqui, mostrar que a questão da saúde, os protocolos, essas medidas preventivas, elas devem continuar sendo adotadas, ou seja, o fator humano, a consciência de cada um para saber respeitar a coletividade é primordial e continua sendo e vai ser, né, doutor? Porque essa questão sanitária, eu acho que ela vai sofrer bastante mudança, não é? O senso de comunidade, né? Porque a pessoa que não usa máscara é igual o cara que dirige bêbado, né? Então ele pode matar. É isso que é o problema. E tem muita gente que dirige bêbado, né? E aí, o cara que anda no carro sem cinto de segurança, ele também acha que não é o problema dele. Não é o problema dele. Se ele sofrer acidente, ele vai gastar, vai colocar a família em sofrimento e tudo mais. Então, esse senso de comunidade, né, ele é importante. E o senso sanitário. Aí, nós temos outras doenças, como tuberculose, e o paciente é obrigado a engolir o comprimido na frente do agente de saúde. Não sei se você sabia disso. É um tratamento limitado. Porque tem muita gente que não toma o remédio, continua bebendo no bar e ele transmite tuberculose. Então, a vigilância tem que ir lá e tem que tomar o remédio, chama assistido. Vai lá, o agente de saúde tem que tomar o comprimido e mostrar a língua para ver se ele engoliu o remédio, né? Olha que loucura, porque a tuberculose voltou, né? E isso é a mesma coisa do paciente que tem sorologia positiva para AIDS, que tem relação sem proteção. Tudo isso é o sentido de comunidade. Agora, lógico que é difícil quando você tem uma pandemia. Agora, tomara que a nossa geração seja a primeira e a última pandemia, mas nós estamos suscetíveis a outras. Sim. H1N1 é um risco iminente, né? Outros vírus, né, que a gente nem conhece. Então, tudo isso tem que funcionar. Infelizmente, nós tivemos algumas falhas graves no sentido mundial, né? O próprio presidente americano que demorou para entender, a Itália demorou para responder, para entender, né? Talvez, né, um acusando o outro, a gente não sabe exatamente se demorou para comunicar. A Organização Mundial da Saúde também não sabemos qual foi, né, os bastidores de tudo isso. O que nós sabemos é que o vírus se aproveitou
de tudo isso e se alastrou muito rápido. O mundo é muito conectado hoje. Muito. Que bom, é um aspecto muito positivo, mas também exige atenção total, né? O avião traz 400 pessoas, né? Imagine. Então, imagina que isso, como que se alastrou, né? E transmitiu de humano para humano, depois que teve o hospedeiro lá, que veio do morcego e dos dois hospedeiros que a gente já falou. Então, o termo novo normal é uma coisa que alguém critica, mas é verdade. Nós vamos ter que ter um comportamento normal, valores diferentes, né? Que as pessoas entenderam, né? Muita gente dando valor à família, dando valor à professora, né? Hoje é dia do professor, homenagear os professores, né? Quanto que, pessoal, quem tem que educar é a família, o professor complementa, né? Agora as pessoas estão vendo como que é difícil, né? Cuidar do filho em casa, como que não é. E isso tudo tem muita dificuldade e eu acho que está sendo uma lição e pode ser uma lição de cidadania, de comunidade. Eu acredito muito em trabalhar para a comunidade. Eu acho que as pessoas poderiam parar um pouquinho. Aquela história, né? Quando você pensa em dinheiro, né? Aquela hora que a pessoa está doente, ela precisou do mesmo oxigênio, da mesma quantidade, do mesmo cuidado, e se ela não sobreviveu, ela foi igualzinha à pessoa que não tinha o recurso. Então, o Brasil, o SUS, ele dá atendimento para todos. Nos Estados Unidos, só quem tem dinheiro consegue assistência. Exato. É caro, muito caro. Muito caro. E as pessoas não têm ideia. O SUS, dentro das organizações, aí vamos pensar por Estado, que o governo federal colocou isso pelo Estado, vamos falar do Estado de São Paulo, nós tivemos uma assistência, não estou querendo falar bem do governador, nem mal, né, mas estamos fazendo justiça. Nossos protocolos, o Estado de São Paulo funcionam de uma maneira que realmente colegas de outros países ficaram bastante impressionados. Talvez fez mais hospital que precisava, ninguém sabia o tamanho, né? Então, sobrou leito, melhor, né? Mas ninguém morreu por falta de respirador, ninguém faltou, né? E a gente teve toda essa vivência. Agora, aquelas teorias da conspiração, que enterrou o caixão vazio, que o vírus era não sei o quê, tudo isso, pessoal, é coisa muito... Isso vai longe. Vai longe, é muito legal. Isso vai dar um bom divã de analista, né? Mas tinha gente muito... E a doença também é emocional, né, Patrícia? Muita gente ficou, né? Tem idoso que está desde fevereiro em casa, sozinho. Sem receber visita. E sabendo que os amigos estão morrendo. E sabendo que ele pode morrer. Então, também os psiquiatras, né, têm tido bastante trabalho. A gente tem tido bastante trabalho no consultório. As pessoas muito assustadas. E como eu disse desde o começo, o objetivo aqui não é terrorizar. E sim que as pessoas continuem. Diminuiu. A média móvel está menos de 500 mortes por dia, né, nos últimos 7 dias. Sim. Reduziu. Aqui em Araras, nós estamos aí com 2 ou 3 pacientes internados, tá? Tem paciente na UTI, sim, mas o que eu sempre falo, para quem está doente é 100%. Para quem perdeu um familiar é 100%. E para quem morreu é 100%. Então, lógico que é melhor. A letalidade da gente foi abaixo de 2%. Mas para quem morreu foi 100%. É isso que as pessoas têm que entender e ninguém está. Nós perdemos 2 colegas médicos aqui na cidade. Né? Ninguém quer perder ninguém. Por isso que essa coisa de insistir, falar. Às vezes a gente passa até um pouco ser chato, mas tem que ser o real. Não, é isso mesmo. Eu acho que o olhar para o lado chega de olhar para o umbigo, né? Agora é a hora de olhar para o lado, é estender a mão e trabalhar pela coletividade, porque nós estamos num processo de retomada da economia e estamos aí já praticamente 2 meses, o comércio voltando a abrir, a economia tem essa tentativa de aquecer, estamos caminhando para um fim do ano, onde todo mundo espera ter um Natal aí um pouco mais... menos tenso, né, doutor? A pandemia ela vai estar existindo, mas a gente precisa estar com toda a atenção para que a gente possa realmente ter um momento de confraternização aí de fim de ano e uma aquecida da economia. Essa é como eu já falei, a gente precisa
está sempre falando sobre a questão da saúde, porque eu acho que tudo caminha junto, né? Economia, nós já estamos indo agora para as considerações finais, já passamos a nossa 1 hora de live, mas tudo caminha junto. Uma economia, ela precisa ser saudável, mas ela precisa também, nós precisamos ter vidas e ter pessoas saudáveis trabalhando e produzindo. Então, doutora, agora eu gostaria que o senhor fizesse aí um fechamento e deixando aí essa palavra, que eu acho que esperança nós temos, mas quais são as melhores práticas, o que a gente deve daqui para a gente prestar atenção, continuar fazendo, como que nós podemos aí retomar de uma forma saudável e mais segura? Olha, o importante é o seguinte, né? A gente está falando para a CIA, né? As pessoas muito falam, fecha o comércio, não fecha o comércio, tudo mais. Então, o que é importante? Ter responsabilidade, né? De utilizar os serviços, né? Então, a pessoa vai numa loja, vai fazer uma compra, seguir as regras sanitárias, não é abrir ou fechar agora nesse momento, mas está flexibilizado, não está liberado. Então, usa máscara, quem está atendendo, se puder usar um face shield, né? Que é aquela de deparo, limpa a mão, dinheiro, né? Transmite, o vírus está vivo lá durante 20 e poucos dias. 28 dias, né? A superfície metálica também. Então, tudo isso é com responsabilidade. Agora, o que a gente pede para as pessoas não fazerem? Aglomeração que não precisa, né? Vai tomar cerveja, vai tomar chopp, né? Se você está com um grupo de amigos, ninguém fica de máscara. E daqui a pouco está falando, tem som ambiente. Lugar que mais a gente viu as pessoas se contaminarem são essas reuniões. Porque, ó, usando um pouco de humor, você já viu alguém que bebe 2 chopps, né? Falar sem cuspir? Não tem jeito. O cara fala. E quer falar alto, quer falar perto, se tiver voz, abraça, quer falar, é amigo, e o Corinthians, e o Palmeiras, e tudo mais. Vai trocar saliva. E é assim que funciona. E aí vai trocar coronavírus. E o problema, se você for jovem, você vai levar para casa. E aí o seu pai, sua mãe, sua avó, ou alguém vai pegar. Então nós estamos com uma taxa abaixo de 1 agora, ou seja, uma pessoa está transmitindo para menos de uma pessoa, isso é muito bom, mas ainda tem transmissão. Todo dia tem caso novo que a gente está fazendo diagnóstico. Tá? Isso é muito importante. O novo normal, né, é que as pessoas façam essas regras, né, sigam a risca. Quando tiver a vacina, no seu tempo, vacinem. E agora é importante, cuidem da sua saúde como um todo. Porque se você não morreu de Covid, não pegou Covid, você pode morrer de infarto, você pode morrer de derrame, você tem diabetes, tem hipertensão, tem que fazer prevenção de câncer. E a gente tem que continuar, porque quem sobreviveu tem que cuidar da comunidade, tem que trabalhar, nós temos que voltar a produzir. E aí, o grande desafio, a gente fazer essa retomada, essa virada. A nossa geração, né, vai ter que cuidar da geração que está chegando, que eles vão ficar muito prejudicados com tudo que aconteceu. Então, nós estamos aí na linha de frente, não só da saúde, mas de tudo que está acontecendo. Então, eu queria parabenizar a CIA por essa live, você, Patrícia, agradecer a todos aí que acompanharam. Eu já deixei bem claro aqui, tudo que foi feito no coletivo, nós fizemos. Eu jamais vou me promover pessoalmente do que eu fiz, tá? Durante a pandemia, que eu não fiz mais nada do que obrigação, do que eu me preparei durante esses 30 anos. Então, foi um jeito de eu conseguir devolver para a comunidade, para a cidade que eu escolhi para morar, o que eu aprendi, o que eu treinei, e não faria diferente, e não pensei 2 vezes em me colocar na linha de frente, né, mesmo pensando que eu poderia, né, ainda posso, né, ter minha vida aí acometida, mas acredito, com tanta gente rezando para a gente, orando aí, que a gente está protegido e vamos continuar em frente. Então, é esse recado que eu queria deixar, e que as pessoas, a palavra vai passar, está passando, e se cuidem. Essa é a palavra que eu queria encerrar. Que bom, muito obrigada, doutor. Depois você confere lá na nossa página, muitas mensagens de carinho aí para o senhor também. Eu falo que vai numa enciclopédia sobre Covid e vamos falar com a Aguinaldo, está tudo ali. Muito bom saber que a gente tem em Araras um profissional com esse know-how mesmo que você pode compartilhar, e a gente tem que se orgulhar. E por isso que está estreando nessa live com a gente, fico muito feliz da sua presença aqui. Agradecer novamente aos nossos parceiros, o Beto Ribeiro, Notícias de Araras, que também estão transmitindo.
tivemos aí uns recordes, uns picos de audiência muito bom, muito feliz com esse resultado. Vou colocar aqui o WhatsApp da CIA, se vocês quiserem novos temas, deixar novas perguntas, a gente volta a conversar, doutor Aguinaldo aí vai conseguir novos horários na agenda para a gente. A ideia é a gente poder estar, porque sempre descobertas novas estão sendo anunciadas, né, doutor? E isso é importante que a população saiba de fonte segura. Então, nós temos o WhatsApp, para que vocês continuem mandando aí para a gente. Agora, a gente gostaria muito da participação de todos. Que assunto, quais os temas que vocês gostariam que a gente abordasse? Nós temos aí uma rede de associados muito colaborativa que pode estar contribuindo aqui no nosso canal também. Então, deixem as suas sugestões que a gente vai trabalhar para que isso aconteça também. Agradecer toda a equipe da CIA, todos os colaboradores aí que participaram também com a gente dessa live, ao presidente, ao Roberto José Bequim, que nos proporcionou toda essa oportunidade, está abrindo as portas para que a CIA fique cada vez mais conectada com o público, com o consumidor. E muito obrigada, doutor, pela tua participação. E fica o convite, sigam a CIA nas redes sociais, mandem suas sugestões, fiquem junto com a gente. Estamos aqui para trabalhar com vocês, para trabalhar por Araras. Vamos fazer aí essa retomada segura, tranquila, e de uma forma onde todos possam aí ser produtivos e comemorar resultados, fazer essa virada aí pós-pandemia de uma forma onde a gente escreva uma nova história, né, doutor? Isso aí, Patrícia. Eu queria aproveitar, agradecer todos que colaboraram com a campanha da Santa Casa, tá? Isso é importante. E, através desse WhatsApp que está aí, quem quiser colaborar com a campanha não acabou, contribuam com o pronto-socorro da Santa Casa, com a Santa Casa de Araras, que é uma forma de você estar salvando vidas. Então, nós temos aí boletos que podem ser pagos, R$50 por mês, R$100 por mês, o dinheiro é de cada um tem a sua possibilidade, e a gente agradece muito quem já colaborou, e a gente pede essa força para continuar fazendo aquele pronto-socorro, aquele hospital, segurança de vida para todos os ararenses e das pessoas que ali precisam. Bem lembrado, doutor. Está lá no nosso site também a campanha, o número da conta, e ligando esse WhatsApp, a gente também entra em contato aí com as pessoas que desejam contribuir. Muito obrigada, é um prazer novamente, abraço aí para todo mundo, fiquem seguros, contem com a gente, e boa noite a todos, um excelente aí fim de semana que se aproxima. Boa noite, tchau. Obrigada, doutor.